Oi, gente! Estou aqui para falar um assunto bem sério, mas que também é bem interessante e que talvez vocês possam se interessar. Vocês já sentiram tontura ou enjoo de movimento enquanto vocês andavam de carro, de ônibus, de barco, ou até mesmo jogando jogos em primeira pessoa ou VR? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cinetose. A cinetose é uma reação que o nosso corpo tem quando a gente está fazendo alguns movimentos repetitivos, como a gente está dentro de um barco, ele fica mexendo assim, ou dentro de um carro e ônibus que fica assim. Então, aí o que acontece com o nosso corpo? Ele acaba recebendo uma mensagem dentro dele dizendo assim: olha, então a gente está em movimento, mas os olhos não conseguem acompanhar e fica tudo desorientado e aí a gente acaba tendo esse enjoo. A cinetose também ela é conhecida por motion sickness. Então é uma coisa que eu vejo na internet que ela não é tão retratada, não é tão citada, eu não sei o porquê. Mas recentemente eu tenho visto muitas pessoas reclamando sobre sentir isso enquanto estão jogando alguns jogos. Recentemente, o que eu mais ouvi falar sobre foi no Donkey Kong Bonanza. Então, eu vou citar agora alguns jogos que vocês podem sentir isso tendo cinetose. E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que a gente pode fazer para prevenir e o que dá para fazer a respeito disso, tá bom? Então, gente, alguns jogos em primeira pessoa acho que são os mais conhecidos. Dentre deles tem Resident Evil Village, tem o The Elder Scrolls, o Skyrim, tem o Half-Life, tem o BioShock, tem o Doom. E, enfim, tem uma infinidade de games. E, infelizmente, quem possui cinetose tem muita dificuldade de jogar esses games. Então, eu gostaria de compartilhar algumas experiências com vocês de como eu, tendo cinetose, o que eu faço e o que me ajuda com relação a isso, que talvez possa te ajudar também. Então, eu vou deixar tocando uma gameplay de algumas coisas que eu joguei em primeira pessoa, para vocês terem uma noção. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar o FOV, que é o ponto de vista, que é o Field of View. Então, às vezes, uma coisa que ajuda bastante é quando a gente coloca a câmera para ficar mais para trás, para ter um campo de visão maior e a gente consegue não sentir tanta dor de cabeça, tanto enjoo. Lembrando que a cinetose ela também pode causar fortes enxaquecas. Então, outra coisa importante para se fazer quando for jogar jogos em primeira pessoa, tendo essa condição, é sempre fazer pausas, não ficar muito tempo na frente do computador. Porque, infelizmente, eu fui fazer uma gravação e eu acabei tendo muita dor de cabeça e eu passei o resto do dia dormindo com dor de cabeça e no dia seguinte também. Então, outra coisa que me ajuda bastante, que eu acho que seria muito interessante, mas eu preciso que vocês vão ao médico para ele receitar para cada um de vocês. No meu caso, foi recomendado o Dramin. O Dramin ele é muito utilizado para viagens, para enjoo de movimento. A gente também tem outras opções como adesivos para cinetose, tem algumas pulseirinhas também. Esses eu não testei. Tem um óculos, ele tem 2 negocinhos aqui do lado. Ele também ajuda na cinetose, mas eu não sei se funciona com jogos. Entretanto, o que funcionou para mim é sempre tomar um remédio para dor de cabeça e um Dramin. Então, se eu for ter uma grande jogatina, é o que eu faço. Compensa? Olha, eu acho que varia muito se você quer muito jogar alguma coisa. Mas o importante é a gente ter saúde em primeiro lugar. Felizmente, nos últimos tempos, a gente está tendo muita acessibilidade para as pessoas que possuem cinetose.
Assim que lançou Resident Evil 7, eu fiquei muito triste, porque ele tem toda uma atmosfera sombria de jogos de terror que eu gosto muito, assim como Amnésia, mas eu não consigo ficar mais que meia hora naquele ambiente que me dá muita dor de cabeça. E não funciona trocar de óculos, não funciona filtro azul, não funciona antirreflexo, não funciona mudar a luz apenas mudando a câmera. E infelizmente Resident Evil 7 foi um que eu não pude jogar. Mas, felizmente, assim que o Resident Evil Village lançou, a empresa recebeu algumas mensagens e posteriormente lançaram a DLC para se jogar em modo terceira pessoa, o que muita gente acabou não gostando tanto, achou que ficou muito sem graça. Mas é uma forma diferente de se enxergar o jogo. E eu acho que vocês perceberam que o Resident Evil 9, ele também vai ter essa questão de câmera em primeira e terceira pessoa. Segundo alguns sites que eu vi, o jogo ele vai ter 3 modos, que é o modo primeira pessoa, o modo terceira pessoa e o modo que é o modo diretor, que é a forma que ele gostaria que você jogasse. Então em determinadas cenas vai estar em primeiras e depois em terceira pessoa. Acho que isso, para quem possui cinetose, é um pouco complicado. Não posso dizer, porque eu assistindo gameplays eu não passo mal. Eu assistindo vídeos não passo mal, assim como muitos usuários. Raríssimos casos onde uma pessoa vai assistir algo e passar mal. Entretanto, a partir do momento que a gente pega o controle e está na movimentação, a gente não consegue se sentir tão bem. Por isso que também tem os casos de jogos em VR. Muitas pessoas relatam que, nossa, eu fui jogar um jogo em VR e eu passei mal. Pode ser 2 coisas. Ou é o costume, porque realmente o óculos aperta. Eu uso óculos, então é um óculos em cima de óculos e aperta. Pode ser que você não está acostumado com aquela visão, né? Ou você também pode ter a cinetose. A cinetose não é altamente diagnosticada, a gente não fala de noite pro dia, puxa, eu tenho cinetose. Vocês precisam ir no otorrino e ele vai dizer se vocês possuem ou não. Vocês vão relatar, vão fazer alguns exames certinho. Se você vir a ter cinetose, tenha muito cuidado quando você for jogar jogos em primeira pessoa, porque a saúde em primeiro lugar é acima do nosso vício. E com esse vídeo eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa condição. É um vídeo curto, mas é um vídeo de coração, porque eu vejo que muitas pessoas não compreendem que a cinetose ela é uma coisa séria, uma coisa que afeta muita gente. Não é frescura e é uma coisa real. Então, se você não consegue entender o que a gente está passando, pergunta, tenta visualizar o outro lado. Mas, meus queridos, meus amores, eu vou ficando por aqui agora. Beijos e um forte abraço. Fui!